Galera, a gente tava falando aí da mudança de formato da Série C, né? Houve uma consulta da Gazeta aos clubes para saber sobre ser favorável ou não a mudança de formato para a Série C ficar em pontos corridos. A maioria dos clubes se manifestou de maneira favorável a essa mudança. Alguns não quiseram responder, por cada um tendo o seu motivo, né? E alguns clubes não responderam, né? E alguns clubes não foram consultados também. Mas, enfim, dei a minha opinião no outro corte que temos aqui no canal, já falei um pouco antes, né? Se for para mudar para pontos corridos, a CBF precisa despejar muito mais dinheiro nos clubes, porque vai aumentar a quantidade de tempo que os clubes estão em atividade e o dinheiro atual vai diminuir, vai ser diluído em mais meses. Então a CBF precisa colocar mais dinheiro nos clubes se quiser mudar esse formato para pontos corridos. Mas, enfim, vamos revisar esse formato atual agora, que tem aí uma primeira fase com 19 rodadas, né, e durando ali aproximadamente entre 4 e 5 meses, né, contando com a fase de preparação, são 5 meses. Mas aí depois temos uma segunda fase, que é um quadrangular, e parabéns aos finalistas, Volta Redonda e Atlético, vão disputar aí a final. Parabéns também aos que classificaram para a Série B, Volta Redonda, Remo, Atlético e Ferroviária. Tá? Então, parabéns aí aos classificados. Mas a ideia muita gente fala sobre essa mudança de formato da Série C para um formato de pontos corridos, né? Turno e retorno, como Série A e Série B, por exemplo. Já falei que para mudar esse formato a CBF precisa colocar muito mais dinheiro, aumentar muito a cota de cada um dos times, né? Por exemplo, cada time recebe 1.200.000 por mês para participar aí da Série C. 1.200.000 para jogar 5 meses. Se você for fazer de pontos corridos ali durando 8 meses, você precisaria despejar aí uns 2 milhões, né, em cada clube. Um aumento de praticamente 60%, né, no que a CBF investe aí na Série C, né? Então, não sei qual é o interesse da CBF em mudar esse formato para ter que gastar mais dinheiro, né? Apesar dos clubes serem favoráveis e talvez até pressionarem a CBF nesse sentido. Mas precisa pensar também a CBF nisso, né? Eu gostaria bastante dessa mudança de formato, mas tem que ver se a CBF tem esse interesse de colocar mais dinheiro nos clubes, tá? Aliás, a CBF tem dinheiro para isso, tem dinheiro para fazer essa mudança de formato, mas o interesse eu não sei se ela tem, certo? O interesse de gastar mais dinheiro com os clubes da Série C eu não sei se a CBF tem, certo? Mas, seguinte, a CBF precisa despejar mais dinheiro porque muitos desses clubes, eles não têm a autossustentabilidade de ganhar dinheiro com público, né, com torcida, com sócio, com venda de materiais, né? E como não tem uma torcida tão grande, diminui também a procura por patrocínios. A visibilidade da equipe afeta muito isso também, né? Então, a CBF precisa chegar junto para manter essas equipes, digamos, menores, né, que tem menos torcida. A CBF precisaria chegar mais junto deles para eles poderem brigar aí durante mais tempo, né? Senão, inviabilizaria a disputa dessa competição para algumas equipes que não têm tanta sustentabilidade própria, né? Aumentaria a dependência dessa equipe de cotas aí da CBF. Então, por isso, a CBF precisaria chegar mais junto se quisesse colocar um campeonato de pontos corridos. Até por isso, eu acho que é muito difícil essa mudança no formato de disputa da Série C. Pensando exatamente nisso, já falei, sou favorável ao campeonato de pontos corridos, ótimo, maravilha, mas eu sou favorável também a um aumento na quantidade de clubes que participam aí da Série C, né, ou até da própria Série D. A CBF tem dinheiro para poder investir nisso, tá? Tem dinheiro, mas um dos formatos que eu imagino seria você aumentar a quantidade de clubes aí de uma série C,
de 20 ali para 40 clubes e voltar àquele formato anterior de você ter 10 clubes por grupo, e você setorizar os campeonatos, você reduzir a distâncias de viagens. Imagina quanto e a CBF paga, certo? A CBF banca viagens das equipes, né? Banca aí por jogo, tem alguns mil que a CBF banca, então cada jogo da competição tem um custo também elevado de passagens aéreas. Por exemplo, o Remo. Todo jogo do Remo, o Remo tem que sair do Pará e viajar para Recife, depois volta. Aí o CSA vai jogar lá, tem que pagar a passagem para a equipe do CSA. Depois o Remo vai jogar em Santa Catarina, volta. Depois um time de Minas vai jogar em Belém. Então são viagens muito longas, né, e que encarecem as passagens realmente, né, o deslocamento. Então, setorizando os grupos, colocando, por exemplo, como eu falei agora, antes eram 2 grupos com 10, né? Então você tinha os times do Nordeste e do Centro-Oeste, se não me engano, em um dos grupos. E no outro grupo era os times do Norte, eram os 2 times do Norte, eu acho que era Remo e Paysandu, e os times lá do Sul e Sudeste, né? Então tinha setorizado, você conseguia fazer viagens mais curtas, sem precisar estar viajando para Santa Catarina e depois, por exemplo, no caso do CSA, joga em Maceió, joga em Santa Catarina, joga em Maceió, joga em Minas, joga em Maceió, joga em Belém, joga em Maceió, joga no Centro-Oeste, tá ligado? Então muita viagem, é muita distância. E setorizando você consegue economizar nesse tipo de viagem, sabe? Então, dividindo em 4 grupos, você consegue diminuir esse gasto com viagens e mantendo a quantidade de jogos atual, né? Fazendo o turno de ida e volta, grupos com 10, você teria 18 rodadas, agora são 19, né? Mas você teria ali grupos lá com ida e volta e poderia, por exemplo, não só fazer esses grupos de 10. Após essas partidas aí, poderia fazer, pegar algumas equipes ali e jogar para playoffs de acesso, né? E fazer basicamente como é essa segunda fase. Sendo que ao invés de passarem 8, poderiam passar 16, tá ligado? Para essa segunda fase aqui. Para essa segunda fase aí e você colocaria mais 6 jogos para essas equipes aí, né? Que estariam disputando mais 6 jogos, 18 mais 6, 24 partidas. E aí aumentaria mais um mês e meio aproximadamente de atividade para 16 equipes. No caso aqui agora a gente teria 20, né? E só 8 equipes aumentaram essa quantidade de datas. Mas nesse formato seriam 24 datas, então estenderia um pouco mais para mais equipes ainda, podendo até pensar em uma questão ali de playoff de rebaixamento também, tá? E aí, depois desse quadrangular, né, passariam 2 de cada e poderia fazer até outro quadrangular, aumentando mais ainda a quantidade de datas para 8 equipes, ou fazer um mata-mata lá de acesso, né? Mas poderia fazer esse formato. Então, vamos lá. Isso daqui é da Champions League. Não, calma, apaga isso aqui. Isso aqui foi de outro momento. Outro corte. Pera aí, aqui. Então, vamos lá. Nesse formato que eu tô dizendo aqui, seriam 40 equipes. 40 equipes seriam 4 grupos com 10 equipes. Tá? E aí, nesse formato aqui, cada equipe jogaria 18 partidas. 18 partidas cada, certo? Passando de fase aqui, os 4 melhores de cada grupo seriam 16 equipes na segunda fase. Claro que teriam 24 equipes eliminadas, mas são, por exemplo, equipes que estariam jogando uma Série D, né? Então, subindo lá, já teria mais rodadas aí das equipes participando de uma Série C, né? Então, com mais tempo, né, na Série D são 14 rodadas apenas. Então, você teria já aumentando aí para 18 rodadas para uma boa parte das equipes, tá? E aí seriam 4 grupos com 4 equipes.
cada equipe jogaria, no caso aqui, mais 6 partidas. Então, você daria para 16 equipes, mais 6 partidas. E até podendo também fazer um playoff de rebaixamento, tá? Um playoff ali de rebaixamento com as 8 piores equipes. Faziam um playoff de rebaixamento. Aí nessas 8 equipes aqui, seriam aí mais 6 partidas. Tá? E aí assim, seriam então no caso aqui 16 equipes que seriam eliminadas com 18 jogos. Seriam 16 equipes que teriam... 16 não, né? Com mais 8 aqui, 24 equipes teriam 24 jogos, tá ligado? O playoff de rebaixamento é um saco também, né, velho? A gente poderia fazer algum outro tipo de formato, né? Porque playoff de rebaixamento é um saco. As equipes já são, em tese, as piores, ou até as que são mais fracas financeiramente, ainda tem que jogar playoff de rebaixamento. Isso aqui a gente podia tirar, certo? Mas poderia fazer, por exemplo, passando 20 equipes, 4 grupos com 5 equipes. Nisso daqui você daria mais 8 partidas para 20 equipes, né? Então, assim, em tese, a Série C atual com 20 equipes, só 8 conseguem 24 jogos. Nesse outro formato, a gente poderia ter aqui também 20 equipes já jogando 26 partidas, tá ligado? Então é um formato que é possível também. E aí depois disso a gente teria aí passando os 2 melhores aí de cada grupo, né? Aí passando os 8 melhores do quadrangular, aí jogaria, sei lá, outro quadrangular, né? Com mais 6 partidas, e aí seria o mata-mata final, né? Ou, sei lá, 2 grupos com 4 equipes, lutando aí pelo acesso, ou um mata-mata de acesso, sabe? Então seria uma certa possibilidade que a gente tem, né? Pra substituir esse formato atual, botando mais equipes pra jogar uma Série C, entendeu? É claro que isso daí precisa de verba. E aí, como eu falei, a CBF teria que ter um aumento de 60% para colocar o campeonato em pontos corridos, aumentar ali a verba da primeira fase de 24 milhões para 38 milhões. Nesse caso aqui, o aumento seria muito maior, né? Para a primeira fase aqui, seria uma verba de, ao invés de 24, 48 milhões. Um aumento de 100%, literalmente, porque você dobrou a quantidade de equipes. Então seria um aumento de 100%. Mas isso vai agraciar muito mais equipes, sabe? Muito mais equipes. E também, claro que na segunda fase teria que ter também uma verba um pouco maior e, enfim. E, como eu falei no começo, a mudança de formato da competição, para mim, é inviável pelo interesse da CBF, ou desinteresse da CBF em apoiar mais os clubes. Certo? A mudança de formato para os pontos corridos. Pelo desinteresse da CBF de aumentar essa verba para ajudar os clubes e sustentar esses clubes. E aí eu tô agora apresentando um formato que é mais caro ainda, que precisaria de mais dinheiro ainda, então eu duvido muito que a CBF pense nisso, né? Duvido que a CBF pense primeiro em mudar a Série C para pontos corridos, porque aumenta o grupo, quanto mais ainda aumentar a quantidade de clubes, tá ligado? É muito mais fácil a CBF aumentar aí a Série D do que aumentar a Série C, né? Mas, enfim, é só uma viagem minha aqui mesmo, né? Falando sobre o formato aí da Série C, né, velho? Mas a CBF podia, velho, olhar com mais carinho, tem dinheiro, tem verba pra isso e poderia investir mais na Série C, velho. Sabe? Série C e Série D, né? Pra ter mais times disputando a Série C, mais times disputando a Série D, mais times com calendário durante toda a temporada. A CBF podia chegar junto nisso, velho. Podia chegar junto. O interesse que eles têm nisso deve ser muito pouco, ou nada, né? Mas enfim, vamos nessa.